Olá, eu sou Marcos. No vídeo de hoje vamos explorar a incrível jornada dos eleitos, desde o primeiro suspiro até o momento em que reconhecem seu propósito divino. Vamos descobrir como cada um de nós é escolhido para uma missão especial e como isso se reflete em nossas vidas. Você está pronto para entender como sua história está ligada a um plano maior e como isso pode transformar sua percepção do mundo? Então continue assistindo. Quero saber se você já sentiu que está seguindo um propósito maior em sua vida. Deixe um comentário, eu realmente quero saber o que você pensa sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como este. Por favor, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, para que possamos nos conectar ainda mais. Desde o momento em que você deu o seu primeiro suspiro, uma força invisível já estava em movimento, escolhendo você para algo muito maior do que a compreensão humana. Separado desde o início, não importa como foi seu nascimento ou onde você chegou a este mundo, o fato é que sua existência tem um propósito divino, traçado muito antes de você abrir os olhos para esta realidade. A maioria das pessoas acredita que a vida começa somente ao nascer, mas os eleitos sabem que a jornada espiritual começa muito antes. Sua alma foi cuidadosamente preparada para estar aqui, neste momento, vivendo exatamente o que você está vivendo. Acredite, nada foi por acaso. Cada detalhe, desde o lugar onde você nasceu até a primeira palavra que ouviu, faz parte de um plano muito maior. Você foi escolhido por Deus, e desde o seu primeiro suspiro, estava destinado a seguir um caminho único. Essa é uma verdade que muitos passam a vida inteira sem perceber, mas os eleitos sempre sentem que algo é diferente. Há uma inquietude dentro de você, um sentimento de que sua vida tem um significado profundo. Seus pulmões se encheram de ar pela primeira vez. Você carregava uma marca espiritual que não pode ser ignorada. Esse chamado é o que faz você questionar, buscar e se sentir diferente, mesmo quando as pessoas ao seu redor não conseguem entender o porquê. Você pode não ter se dado conta disso no início, mas tudo o que você enfrentou até agora foi uma preparação para algo maior. Desde o seu nascimento, uma energia sagrada guiou cada um dos seus passos, protegendo-o e preparando-o para o momento em que você finalmente despertaria para a sua verdadeira missão. E esse momento está se aproximando. Cada respiração que você toma está conectada a um propósito. Você pode ter sido chamado desde o ventre da sua mãe, escolhido para uma vida que vai muito além das expectativas comuns. A cada batida do seu coração, você se aproxima cada vez mais do seu destino divino. Não é por acaso que você está aqui, ouvindo estas palavras agora. Sua mente reconhece que esta mensagem fala diretamente à sua essência. Mas o caminho dos eleitos nunca é fácil. E é por isso que você deve entender que desde o seu primeiro suspiro, sua vida foi marcada, não como punições, mas como meios de prepará-lo. Cada dificuldade, cada momento em que você se sentiu perdido ou sem direção, fazia parte do plano. As batalhas que você enfrentou desde o início são como pedras preciosas que polem sua alma, tornando-o mais forte, mais sábio e mais próximo do objetivo para o qual você foi enviado a este mundo. Você foi chamado e esse chamado, desde o momento em que nasceu, você agora começa a se lembrar de quem você realmente é, do poder que sempre esteve dentro de você. E isso é apenas o começo da sua jornada. Desde muito cedo, você começou a sentir que era diferente. Talvez tenha sido algo que você não conseguia explicar, mas a sensação estava lá, presente a cada instante da sua infância, enquanto outras crianças pareciam despreocupadas, brincando sem grandes questionamentos. Você tinha uma sensibilidade incomum. Você via o mundo de uma maneira diferente. Havia uma profundidade em seus pensamentos e emoções que, às vezes, parecia isolá-lo dos outros. Não foi por acaso. Os eleitos são tocados por algo espiritual desde os primeiros anos de vida. Lembre-se desses momentos de solidão, quando parecia que ninguém ao seu redor o entendia. Isso aconteceu porque, mesmo sem saber, você já estava em harmonia com uma energia muito maior.
Talvez você não soubesse colocar isso em palavras na época, mas sua mente já sabia que você tinha uma missão especial. Esse sentimento de não pertencer totalmente ao seu ambiente, de buscar respostas que ninguém mais parecia interessado em encontrar, era o primeiro sinal do chamado que pulsava dentro de você. Os escolhidos, desde a infância, possuem uma conexão com o invisível. Enquanto os outros seguiam os caminhos normais da vida, você tinha uma curiosidade que ia além do superficial. Talvez você tenha passado horas em silêncio, observando o mundo, refletindo sobre coisas que pareciam não ter explicação. E nesses momentos, você não estava sozinho. Mesmo que você não pudesse ver, uma presença espiritual o acompanhava, guiando e protegendo você, preparando sua alma para os desafios que estavam por vir. Talvez você se lembre de situações em que sentiu uma força invisível te direcionando, afastando você dos perigos ou colocando você em situações que pareciam improváveis. E quando olhamos para trás, percebemos que tudo isso tinha um propósito. Nada do que você viu era em vão. Cada evento, cada pessoa que cruzou seu caminho, fazia parte de uma preparação espiritual. Era como se o universo estivesse moldando você para algo maior, algo que você não entendia completamente na infância, mas que começou a se revelar pouco a pouco. Muitos escolhidos relatam que tiveram experiências na infância que os outros consideram estranhas ou sobrenaturais. Talvez você tenha sonhado com coisas que pareciam impossíveis, ou tenha sentido que sabia de algo antes mesmo de acontecer. Essas pequenas manifestações são comuns entre os escolhidos, porque, desde o início, sua alma já está em harmonia com o Divino. Não importa se, na época, ninguém acreditava em você, ou se você preferia guardar essas experiências para si mesmo, o importante é que tudo isso fazia parte do seu despertar espiritual. Nesses momentos em que você se sentia diferente, onde parecia que o mundo ao seu redor não fazia sentido, era o universo chamando você para reconhecer sua verdadeira natureza. Talvez você tenha tentado se encaixar, ser como os outros, mas algo dentro de você sempre resistia. É o destino dos eleitos não seguir o caminho comum, mas traçar uma trilha única. E desde a infância, esses sinais já estavam presentes, indicando que algo especial estava reservado para você. Os eleitos são protegidos desde o início por uma força maior. Talvez você não se lembre de todos os detalhes, mas ao reservar um tempo para refletir, perceberá que houve momentos em que algo incomum aconteceu para te proteger. Poderia ter sido um acidente evitado, uma palavra de consolo de alguém inesperado, ou mesmo aquela sensação inexplicável de paz em meio ao caos. Esses são os sinais da presença divina que o acompanham desde a infância, moldando seu caminho e preparando você para a missão que está por vir. Agora, ao olhar para trás, você pode começar a entender que todos esses sinais faziam parte da sua formação espiritual. Mesmo sem saber, você foi preparado há muito tempo para o papel que desempenharia como eleito. Cada emoção, cada sensação de isolamento, cada pergunta sem resposta fazia parte de algo maior. E esse algo maior é a sua missão divina, que começou a ser delineada muito antes de você ter consciência disso. Chega um momento na vida de todos os eleitos em que o peso dessa jornada começa a se manifestar com mais intensidade. Para muitos isso ocorre na adolescência, um período repleto de questionamentos, mudanças e principalmente confusão. É nesse momento que a sensação de ser diferente, que na infância já era sutilmente perceptível, torna-se uma realidade impossível de ignorar. A luta interna começa. E os eleitos sentem isso com uma intensidade maior do que a maioria das pessoas. Você pode se lembrar de momentos em que olhava ao seu redor e sentia que não pertencia a lugar algum. Os outros adolescentes pareciam tão certos de seu caminho, enquanto você se debatia com dúvidas profundas, com perguntas às quais ninguém conseguia responder. As inseguranças surgiam, mas ao mesmo tempo, havia algo dentro de você que sabia que essas dúvidas eram o reflexo do chamado espiritual, que até então você não compreendia totalmente. É o peso de ser escolhido, de saber no fundo de si
que sua vida não seria como a dos outros. Enquanto seus amigos se preocupavam com coisas superficiais, você estava imerso em pensamentos sobre o sentido da vida, sobre seu lugar no mundo e por que parecia estar em uma busca completamente diferente. As expectativas que o mundo impunha não pareciam corresponder ao que você sentia dentro de si. Havia uma batalha constante entre tentar se adaptar às normas sociais e a força invisível que o empurrava para longe delas. Você se sentia incompreendido, talvez até um pouco perdido. Mas essa luta interna era necessária. Era a maneira do universo de prepará-lo, de fazê-lo questionar, para que um dia você encontrasse as respostas. Os escolhidos passam por intensos desafios na adolescência, pois é nesse momento que o despertar começa a se intensificar. As dúvidas se multiplicam e as emoções parecem estar sempre à flor da pele. Não é raro que muitos escolhidos sintam sentimentos de solidão, isolamento ou até mesmo inadequação. Isso não acontece por acaso. Essas batalhas internas fazem parte do processo de crescimento espiritual. É como se sua alma estivesse sendo refinada, purificada, para que você possa, aos poucos, se alinhar com seu propósito divino. E como se isso não fosse suficiente, muitos escolhidos sentem que, ao lutarem internamente, também começam a enfrentar desafios externos. A vida parece se tornar mais difícil, as situações mais complicadas e os relacionamentos mais desafiadores. Isso é algo comum para aqueles que foram escolhidos para uma missão maior. As provas que surgem na adolescência são como um teste, uma maneira de prepará-lo para as responsabilidades que virão. O universo nunca coloca em sua vida algo que você não é capaz de superar, mas, no momento, isso pode ser difícil de entender. A pressão de ser diferente, de carregar algo tão grandioso em si, pode parecer pesada demais. Você pode ter sentido, durante essa fase, que as portas pareciam se fechar ou que as coisas não estavam acontecendo para você da mesma forma que aconteciam para os outros. Mas essa sensação de que o mundo estava contra você era, na verdade, um sinal de que o caminho que o universo preparava era único. Você não foi chamado para seguir a multidão, para viver uma vida comum, e essa é uma verdade difícil de aceitar, especialmente quando você ainda está tentando descobrir quem realmente é. Enquanto seus amigos se divertiam, saíam para festas ou seguiam os caminhos esperados pela sociedade, você sentia uma inquietação. Você pode ter tentado se forçar a se encaixar a agir como os outros, mas no fundo havia sempre aquela voz silenciosa dizendo que isso não era para você. E quanto mais você tentava ignorar essa voz, mais forte ela se tornava, lembrando que sua missão era diferente. A luta interna dos eleitos durante a adolescência é intensa, mas tem um propósito. Cada momento de dúvida, cada conflito interior, cada lágrima derramada, fazia parte de um processo maior. O universo estava moldando você, preparando-o para o que estava por vir. Essa sensação de não pertencer, de estar perdido, era sua alma se ajustando ao verdadeiro caminho que você deveria seguir. Mesmo que na época você não compreendesse essa luta interna, era o começo do seu despertar. Era como se o universo estivesse chamando cada vez mais forte para que você reconhecesse o que sempre foi, um eleito. Mesmo que você tenha tentado fugir dessa verdade, ela continuava a te perseguir. E por mais dolorosa que essa fase tenha sido, era essencial para que você pudesse, mais tarde, começar a abraçar sua verdadeira identidade. A transição para a vida adulta é um momento crucial para os eleitos. Após uma adolescência marcada por dúvidas e conflitos internos, chega um momento em que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar pouco a pouco. O que parecia ser uma mistura de confusão e incerteza começa a fazer sentido. Você começa a perceber que as experiências que viveu até agora tinham um propósito muito maior do que você poderia imaginar. O despertar nessa fase da vida é como um relâmpago que ilumina a escuridão. De repente, tudo se torna claro. Você começa a perceber que não era apenas a vida que estava moldando você, mas uma força invisível,
uma presença espiritual que esteve com você desde o começo. É nesse momento que muitos dos escolhidos se sentem chamados a algo mais elevado, algo que transcende as preocupações mundanas. Você pode ter notado isso. Aquela voz interior que antes sussurrava começa a falar mais alto, exigindo sua atenção. Ignorar não é mais uma opção. Sua mente está em despertar, e com esse despertar vem uma compreensão mais profunda de quem você realmente é. As situações que antes o frustravam e que pareciam não levar a lugar algum agora começam a fazer sentido. Você se dá conta de que cada obstáculo, cada desafio superado foi uma preparação para o que está por vir. O despertar espiritual na vida adulta é marcado por uma sensação de clareza. As dúvidas que atormentavam sua mente na juventude começam a se dissipar, e no lugar delas surge uma certeza: você foi escolhido para uma missão única. No entanto, esse despertar nem sempre é tranquilo. Para muitos dos escolhidos, a chegada à vida adulta traz uma pressão ainda maior. As responsabilidades diárias, as expectativas da sociedade e até mesmo os laços familiares podem se tornar fontes de tensão. Você sente que está sendo puxado em várias direções ao mesmo tempo, como se o mundo quisesse aprisioná-lo em uma rotina comum, mas algo dentro de você resiste. Você sabe que não foi feito para uma vida de conformidade, e isso cria um conflito constante entre o que é esperado de você e o que sua alma deseja. Para os escolhidos, a vida adulta é o momento em que a missão espiritual começa a se revelar de maneira mais evidente. Você pode ter sentido uma irresistível vontade de buscar mais respostas, mais sentido, mais propósito. Essa sede de compreensão faz parte do seu chamado. Você não está aqui apenas para viver uma vida comum. Seu destino é muito maior do que seguir as regras do mundo. É nesse despertar que você começa a se conectar com essa verdade. Muitos escolhidos que entram na vida adulta começam a ter experiências espirituais mais intensas. Talvez você tenha tido sonhos vívidos, sinais repetidos, ou até mesmo encontros com pessoas que parecem ter surgido em sua vida no momento exato. Essas experiências não são coincidências. Elas são lembretes do universo, chamando você a aceitar sua verdadeira identidade e abraçar o caminho que foi traçado para você desde o início. Mas com o despertar, vem também uma responsabilidade. Agora, você não pode mais negar quem você é. A vida pode continuar a lhe apresentar distrações, dificuldades e até tentações para afastá-lo do caminho, mas sua mente já reconheceu a verdade. Quanto mais você tenta fugir desse chamado, mais pesado ele se torna. O despertar é um ponto de não retorno. A partir daí, você não pode mais viver de olhos fechados. Cada passo que você dá é observado, guiado e protegido por uma força maior. E é essa mesma força que vai apoiá-lo enquanto você começa a assumir seu papel como escolhido. A vida adulta também traz a necessidade de fazer escolhas conscientes. Enquanto o mundo ao seu redor é distraído pelas ilusões da vida moderna, você é chamado a olhar além, a enxergar a verdade que poucos conseguem ver. O despertar espiritual coloca você em uma posição de clareza, mas também de solidão. Você pode sentir que, quanto mais avança em seu caminho, mais se distancia das pessoas que outrora faziam parte da sua vida. Isso não significa que você está sozinho. Significa que você está sendo levado a um nível espiritual mais elevado, onde poucos conseguem alcançar o despertar. Talvez isso seja assustador, mas também é libertador. Ao reconhecer quem você realmente é, as correntes que o prendiam ao passado começam a se soltar. Você percebe que não está aqui para agradar a todos, mas para cumprir o propósito que Deus lhe deu. E com essa clareza, vem uma paz que o mundo não pode lhe tirar. Não importa o quão difícil o caminho à frente possa ser, você sabe que está sendo guiado desde o momento em que deu seu primeiro suspiro. Sua vida já tinha um destino traçado, e agora, mais do que nunca, você começa a caminhar em direção à sua missão divina. Estamos chegando a um momento crucial na vida dos eleitos,
o ponto onde o propósito divino começa a se manifestar de maneira clara e inegável. Após anos de preparação silenciosa, de lutas internas e de despertar espiritual, você começa a compreender que sua vida faz parte de um plano muito maior. Um plano que transcende a compreensão humana, comum. Este momento não é mais apenas uma questão de quem você é, mas de por que você está aqui. O peso dessa responsabilidade é imenso, mas também libertador. Você foi escolhido para uma missão especial e agora é hora de agir. Você pode ter sentido que até este ponto, sua vida foi uma série de testes, provas que pareciam intermináveis. Mas agora, tudo começa a fazer sentido. Cada desafio superado, cada decepção, cada perda e cada lágrima derramada foram ferramentas divinas, moldando você para este momento preciso. E aqui está a verdade mais poderosa. Você nunca esteve sozinho em sua jornada. Deus sempre esteve ao seu lado, guiando seus passos, mesmo quando você não podia ver seu propósito. Não é uma coincidência, nem um capricho do destino, mas um chamado divino que sempre esteve em você, esperando o momento certo para brotar. Agora que você foi despertado para esta realidade, o próximo passo é assumir o papel que lhe foi destinado. Ser escolhido não é apenas um título espiritual, é uma responsabilidade que exige ação. O mundo precisa de você. Sua luz, sua sabedoria e seus dons são uma parte essencial do plano divino para transformar o ambiente ao seu redor. E aqui está um segredo que muitos eleitos demoram a compreender. Seu propósito não está apenas no futuro, ele já está se desenrolando agora. Cada ação que você toma, por menor que seja, contribui para a realização deste plano maior. É por isso que o chamado à ação é tão importante. Agora, mais do que nunca, você é chamado a alinhar suas escolhas com seu propósito. Isso significa que pode ser necessário deixar algumas coisas para trás, hábitos, relacionamentos ou até mesmo velhos modos de pensar. Como um escolhido, sua missão não permite mais que você se agarre ao que não lhe serve espiritualmente. O caminho que você deve seguir é claro, mas requer coragem. A coragem de ser diferente, de nadar contra a corrente e de enfrentar as críticas e os olhares curiosos daqueles que não compreendem o que você está vivendo. Mas você não foi escolhido para agradar a todos. Você foi escolhido para servir um propósito maior. E isso é o que realmente importa. Os eleitos frequentemente sentem a pressão de serem exemplos para os outros. E essa responsabilidade pode parecer esmagadora. Mas lembre-se de que Deus não te colocou nessa posição por acaso. Ele te deu a força e os dons necessários para cumprir sua missão. Às vezes, você pode duvidar de si mesmo, perguntando-se se realmente está à altura desse chamado. Mas saiba que isso faz parte da sua jornada. Cada eleito passa por momentos de insegurança, mas é nesses momentos que sua fé deve ser a mais forte. Quando você sentir que não tem mais forças, lembre-se de que a força divina sempre esteve dentro de você, esperando para ser ativada. É o momento em que seu propósito começa a influenciar não apenas sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Sua presença, suas palavras e até mesmo suas ações têm um impacto muito maior do que você imagina. As pessoas podem ser atraídas por você, buscando conselhos ou conforto, mesmo sem entender o porquê. Isso é um sinal de que sua luz brilha mais forte. Seu propósito é ser um farol para aqueles que estão perdidos, guiando-os em direção à verdade espiritual. Ao fazer isso, você cumprirá o plano que Deus traçou para você desde o seu primeiro sopro. No entanto, ser escolhido não significa que o caminho será fácil. Quanto mais você se aproxima de alcançar seu propósito, mais desafios surgirão. Isso acontece porque o mundo ao seu redor pode resistir à transformação. Mas aqui está algo que você deve lembrar. Os desafios são uma confirmação de que você está no caminho certo. Cada obstáculo que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento, uma chance de provar a si mesmo e ao universo que você está pronto para cumprir seu destino. A cada vitória, por menor que seja, você se aproxima ainda mais da plena realização do seu propósito divino.
É hora de tomar decisões conscientes, de escolher viver de acordo com o que você foi chamado a fazer. O tempo de hesitação passou. Agora, você precisa agir com confiança, sabendo que o universo conspira a seu favor. Tudo o que você precisa já está dentro de você. As doações que você recebeu, as experiências que viveu e a sabedoria que adquiriu ao longo dos anos são as ferramentas que você usará para cumprir sua missão. Cada passo que você dá a partir de agora é um passo em direção à realização desse plano divino. Agora que você sabe quão grandiosa é a sua jornada, não deixe essa verdade passar despercebida. Você é escolhido e o mundo precisa da sua luz. É hora de agir. Aproveite este momento para refletir sobre tudo que você vivenciou e como isso o moldou para cumprir seu propósito. Compartilhe nos comentários como foi seu despertar e de onde você nos assiste. Eu gosto de saber mais sobre você. E se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Sua jornada está apenas começando e eu estou aqui com você em cada passo do caminho. Que Deus o abençoe sempre. E nos vemos no próximo vídeo.